tudo bem? Já faz um tempo que eu não trago uma leitura com os montinhos para aqui e eu acho que chegou a hora. Você já me acompanha por aqui? Aproveita para se inscrever. E se você já me segue por aqui, já está inscrito, seja sempre muito bem-vindos, sejam sempre todos muito bem-vindos. Estamos de volta com as previsões para o signo todo mês. Mas, de vez em quando, eu estava fazendo uma tiragem com os montinhos e aí eu resolvi voltar. Vamos ver o que é que temos para hoje. Como é que acontece a leitura com os montinhos, se é que você ainda não teve uma vontade de conhecer até em outros canais ou por aqui mesmo? Como é que ela funciona? O que é que acontece? Dessa vez eu vou utilizar apenas o tarô mitológico. Vou tirar uma cartinha extra aqui dos anjos. A mensagem é que vai diferenciar a partir da sua escolha. Então, você vai escolher... Eu não vou nem chamar de montinho exatamente. Talvez eu coloque montinho aqui para poder te ajudar a decidir. Eu vou utilizar apenas o tarô mitológico. E aí eu vou fazer a leitura diferenciando, como se fosse leitura 1, leitura 2 e leitura 3. E cada uma delas eu vou utilizar um objeto que eu vou deixar aqui para você escolher. Então, qual dos objetos você vai se identificar mais? Aí você respira, concentra, vê qual deles é que vai estar a mensagem que vai estar direcionada a você. A intuição não falha, basta você se conectar direitinho, prestar atenção em qual dos objetos ou em qual número te chama mais atenção. E aí eu vou deixar também a descrição com a minutagem para poder facilitar quando você for escutar. Então, vou deixar aqui embaixo. Se você escolher o objeto 1, o objeto 2, o objeto 3, então é só clicar e você já vai direto para a parte que interessa do vídeo aqui para você. Então, vou te apresentar. O objeto de número 1 vai ser essa coroa. Objeto 1, coroa. O objeto 2 vai ser um relógio. Ele tá ao contrário, assim, ó. É um relógio da história de Alice no País das Maravilhas. Por isso que ele é diferente, é o inverso. Tem a ver com a história. Esse é o objeto de número 2. E o número 3 vai ser um anjo. Ele é um anjo de vidro, ó. Respira, vê qual dos 3 objetos te conecta mais. Se é o número 1, a coroa. Número 2, o relógio. E o número 3, o anjo. Um anjo de vidro. Vou deixar a minutagem aqui embaixo para você simplesmente clicar e já ir direto para a sua leitura, tá bom? Então, vamos começar com quem se identificou com a coroa, que é o objeto número 1. Vou estar embaralhando aqui as cartas e a gente vai ver junto aí o que é que as cartas têm de mensagem para o seu momento. A princípio, quem escolheu número 1, a coroa, está no momento de transição na vida. A carta da morte, ela representa finais de ciclos naturais, provavelmente, porque a transformação ela vem naturalmente. A carta da morte significa desapego, situações, pessoas na vida onde já cumpriram a tarefa, o propósito de vivenciar, de experienciar, seja lá o que for, porque a gente ainda não conseguiu identificar em que ramo da sua vida, qual setor da sua vida que essa leitura vai estar direcionada. Mas aqui, junto com o 2 de paus, mostra que as pessoas estão com uma certa dificuldade. Recapitulando, é um momento de finalização, de transição, mas você provavelmente está muito apegado, muito apegada. O 2 de paus ainda acha que existe algo para se viver, para se aproveitar. É a dificuldade do desapego, sabe? Assim, isso mostra que já chegou a hora e não foi algo que você que determinou. Ah, eu quero que finalize este ciclo. Foi algo que foi acontecendo naturalmente, mas você está com dificuldade de encerrar de vez. Então parece que sua vida está meio que travada aí nesse sentido.
Você sabe, com 9 de paus, que já deu no que tinha que dar. Tudo que você tinha de experienciar, de viver nessa situação, você já fez, e continuar nela vai ser só um desgaste físico, desgaste energético, já não tem mais o que sustentar disso. Agora é só, assim, deixa o barco naufragar, olha só. Não tem mais o que extrair dessa situação. Agora é só questão de apego mesmo, é só apego. Em termos de aprendizado, de entusiasmo, de vida, não tem. Tem uma zona de comodismo, na qual tá muito difícil de você se libertar, porque tem muitas justificativas, sabe? Ah, mas e se eu soltar isso? Se eu soltar essa pessoa, o que vai ser de mim? O que vai ser se eu encerrar de vez esse ciclo? Mas tudo isso é ilusão, porque já acabou. Agora são só histórias que você está contando para você mesmo e de repente até uma ilusão do que gostaria de ser, de como era, mas o fato é que não é mais. Não é mais. E lá no fundo você até sabe disso. Com o 7 de paus aqui, ele traz essa informação extra, no sentido de agora é uma questão de ego, de honra, de talvez até de uma imagem que você queira mostrar para outras pessoas, mas já não tá mais condizente. Não tá mais. Sabe quando você se apega a uma relação afetiva com receio do que os outros vão achar, quando você decide se manter no emprego que já não te atende mais, mas existe um medo de correr riscos, entende? Então você está muito preso a uma situação mais por uma questão interna não, mais por uma questão externa do que interna. Então aquela coisa de manter a aparência, de se segurar numa situação por conta de medo, mas não tem mais seu coração nisso, nesse trabalho, não tem mais seu coração nele, nessa relação, não tem mais seu coração, é só questão de comodismo. Não tem outra palavra que eu possa trazer aqui, porque com tantas cartas que fala de finalizações e te vejo assim muito preso nessa situação, é realmente game over e essa dificuldade de dizer não por conta dos outros, por conta dos medos, algo que você ainda não está trabalhando em si mesmo para poder se resolver. Então, assim, sabe aquela expressão que diz estar ruim, mas tá bom? É isso. A Rainha de Copas se apresenta aqui no sentido de passado. O que te prende, né? É essa esperança de que a qualquer momento pode mudar, de que a qualquer momento vai surgir a paixão de novo, a oportunidade de novo, de que essa ou essas pessoas vão fazer diferente, vão despertar alguma coisa. Tá tudo igual. De novo, são historinhas que você está contando para você para não sair do lugar, para não fazer diferente. Mas tem essa questão de ego também, assim, do tipo assim, é uma coisa bem louca, assim, mas eu vou me manter nessa situação que é a forma até de eu mostrar para outra pessoa que se eu não vou, ela também não vai, sabe? Você fica meio que emperrando, às vezes é por conta dos seus medos, mas pode ser isso também, mas por uma questão de ego, assim, se eu não vou, fulano também não vai. Ou se a outra pessoa não se resolve, esse é o meu jeito de me manter nesse controle da situação, sabe? Tem isso, Rainha de Copas, nesse sentido negativo, ele fala de um estado de controle, que às vezes você acaba se prejudicando no intuito de querer prejudicar outra pessoa, sabe? Assim, também daqui você não passa, mas você também fica preso, entendeu? Outra frase, né, que diz que esse rancor, esse ressentimento é uma forma de você querer atingir o outro, mas na verdade é você que está sendo prejudicado. Porque assim, 4 de espadas,
tem uma situação que você precisa, como é que eu digo, experimentar, sabe? É como se fosse um momento de solitude, um momento para você se recuperar, mas você tá assim, não vou sair daqui até que aconteça alguma coisa, sabe? Assim, ou eu vou me manter nesse lugar. Às vezes é uma informação até inconsciente, no sentido de querer impedir a outra pessoa. Do tipo assim, não quero que meu concorrente ou meu colega de trabalho tome o meu lugar, então eu vou ficar por aqui. Não vou, talvez, buscar uma outra oportunidade. Tem essa coisa egóica, minha gente, veja aí. Interessante que é um coroa, né? Vocês estão se sentindo dentro de um reinado que não é mais seu, né? Não é mais seu. O ideal seria você abrir mão de certas coisas, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja no seu tempo, porque tem algo muito melhor para você, assim, talvez uma nova relação, um novo trabalho, uma nova oportunidade de mudança, desde que você se desapegue disso que nem faz mais sentido, nem faz. A gente fala de desapego como se fosse uma coisa difícil, mas aqui é mais uma mesmice, não tem sabor. Mas aí você tá acostumado a essa coisa sem sal, sabe? E interessante que o Três de Paus é como se você quisesse mostrar o contrário até para as pessoas. Lá no íntimo, você sabe que já acabou, mas ainda tem uma insistência que talvez você queira provar isso para os outros, sabe? Tá vendo que eu vou conseguir essa promoção? Tá vendo que eu dou conta desse casamento? Consigo me permanecer aqui nesse lugar? Tá vendo que eu tô dando conta? Mas assim, é só uma forma de você mostrar isso pro mundo, pra sociedade, para provar algo para alguém. Talvez para si mesmo, mas eu acho que não. Mas é provar algo para alguém. E aí você tá querendo mostrar, tá vendo que eu vou conseguir? Tá vendo que vai dar certo? Nem você tem esperança de que vai. Forte, né? Nem você tem. Por mais que você queira mostrar para as pessoas esse outro lado, com o eremita dizer que você nem tá conseguindo, sabe? Existe uma transparência nessa forma de ser e de agir. As pessoas que te conhecem o suficiente sabem que tem uma discrepância. Porque assim, se você estivesse tão entusiasmado com isso, você estaria fazendo outras coisas ou de uma outra forma. Mas tem um cansaço, tem um desânimo, tem uma zona de esforço tão excessiva que não está convencendo tanto quanto você gostaria. Não tá. Você vê que você está perdendo tempo. O que você quer, na verdade, 2 de copas, é a carta da paixão. É a carta onde você quer se entusiasmar, você quer se encantar por algo ou por alguém. Você quer viver coisas novas, coisas diferentes. Você só tá com medo, com algumas crenças do que é que os outros vão achar. E aí você tá tão preso com a ideia de que os outros vão achar que nem você tá se permitindo. Você tá sendo a sua própria trava. Por quê? Por causa de medo. Então é esse receio de o que é que vão pensar, o que é que vão dizer, o que é que eu próprio vou pensar sobre mim, sabe? Você começa a se travar. Porque assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de repente de mudar de emprego, de mudar de cidade, de fazer diferente, de partir para outro ramo? Porque tem uma coisa assim que você tem vontade realmente e que não é o que você está fazendo, tá? Mas que tá difícil até de sustentar isso, porque por mais que você queira, tem um medo. Mas assim, tem um grande aprendizado nisso, que é o 6 de espadas. A partir do momento que você decide, ok, eu vou encarar isso porque é isso que é o melhor pra mim, é isso que eu gosto, enfim. Então, você se abre para a oportunidade. 6 de espadas é essa carta do fluxo. Você sai dessa tempestade aqui, desse céu de nuvens pesadas, de tempestade, e aí você vai para um céu mais límpido, mais azul, com novas oportunidades. O que que isso simboliza aqui na prática para o seu momento, tá? Qual é de fato a mensagem aqui para você? É o seguinte: enquanto você se acostumar nessa zona de conforto com os ganhos que você tá tendo, ok, você tá limitado, mas existe uma oportunidade que tá assim, ó, na beira da porta, tá assim, do lado de fora, só esperando você dizer sim. Sim para uma nova vida. Sim, para se dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas não tem problema. Aqui eu nem vejo tanta pressa assim. É como se fosse assim, vá vivendo,
vá se observando dentro dessa dificuldade de tomar as rédeas da situação da sua vida, porque no dia, sabe aquele dia do chega, não quero mais viver isso? É só você, assim, abrir aí a fresta, abrir a portinha, que aí você vai conseguir perceber que existe um mundo novo à sua frente. Mas antes de você tomar essa decisão, é só decisão de fazer um pequeno corte, porque naturalmente já está findando. Não é algo que depende de você. As coisas não chegaram até onde chegaram por culpa sua, mas porque é um ciclo que já cumpriu sua missão, como eu falei lá no início. No momento que você se sentir seguro, que você se sentir segura, que você disser, ok, agora eu tô pronto, agora eu tô pronta, agora eu topo viver esse algo novo, ou essa forma diferente de agir, de pensar, de experimentar, de se oportunizar. Então as coisas vão estar assim, só te esperando, só te esperando. Acalme seu coração e reflita bastante sobre o que você quer, o que você não quer para sua vida. E no momento oportuno que você sentir assim, poxa, eu vejo que tem uma autossabotagem, vejo que tem crenças que limitam, mas apesar de tudo, nesse momento eu escolho ser feliz. Eu escolho buscar o que é melhor para mim. E aí sim, a oportunidade já vai estar ali na porta, esperando para você fazer essa transição, tá bom? Eu vou encerrar aqui essa parte, tá, dessa primeira leitura com uma mensagem da Carta dos Anjos, né? Pode complementar alguma coisa, escapulir uma aqui, vamos ver o que aqui tem. Olha que interessante. Você quer uma previsão? Pois aqui vai. Vejo que tem um grande objetivo e que já está há tempos para realizá-lo, não é verdade? Mas saiba que as ondas e aquela praia continuam lá e talvez sejam tão importantes quanto seus objetivos. Relaxe e dê um tempo para a sua cabeça. É isso, um momento de resfriar a mente, de manter a paz, de se conectar com essa consciência da necessidade da mudança, mas que ela seja feita com tranquilidade dentro do tempo que você precisa. Só não esqueça que existe essa praia te esperando aqui com sombra e água fresca. Não que seja assim tão fácil, mas você merece e é possível e só depende de você, no seu tempo, com tranquilidade. É isso. Sigamos com a segunda leitura para você que optou pelo relógio. Vamos ver a mensagem de quem escolheu o relógio, a segunda opção, tá bom? Vamos lá. Concentra aí, que eu já estou embaralhando para ver qual é a mensagem que vai sair para você. O que temos aqui? Ok, bem parecido até. Na primeira tem um ciclo natural. Aqui tem um susto com a torre. Quando desaba, quando você pensa assim, nossa, eu pensei que estava tudo tão bem estruturado, tão bem organizado, tão bem definido, mas a casa caiu. Eu gosto de usar esse termo aqui com essa carta. A casa caiu, a torre caiu, mas na maioria das vezes a torre ela vem abençoada com uma forma diferente, algo melhor, tá? Quando a torre cai, muita gente se assusta. Uma quebra de expectativa, mas que chega como uma bênção. Então, enxergue desse lado, enxergue por essa forma o que está acontecendo no seu momento. Talvez vocês estejam muito ocupados olhando os destroços, o que perdeu, o que não funcionou, mas existe algo por detrás disso. E sim, com 10 de paus você está realmente desgastado. É como se você tivesse apostado muitas fichas nisso, que pode ser uma situação, pode ser, enfim, vê aí o que aconteceu para você, mas que te deixou muito frustrado, onde você realmente se dedicou e aí você se decepcionou. Tem uma quebra de expectativa, tem uma decepção, tem uma tristeza muito grande, tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque você só está olhando para o que você perdeu, você não está olhando para o que você
vai ganhar ou pode estar ganhando com essa situação. A palavra que me vem aqui agora, gente, é livramento. Livramento. E enquanto você não entender isso, você vai ficar só olhando para o que você acha que perdeu. Mas isso é uma fantasia. Talvez você não estivesse ganhando tanto ou tem uma expectativa assim do que você gostaria de ter usufruído dessa situação e não tá sendo mais. Então, assim, sabe? Tem uma derrota aqui, mas não precisa ser assim. É só você olhar as bênçãos que vieram ou pode vir depois dessa situação. O julgamento já mostra uma vontade de ter uma clareza devido à situação. O julgamento é como se você ficasse assim, ok, preciso analisar, preciso entender, preciso investigar o que é que não deu certo. Mas tem uma diferença. Quando você se coloca para entender o que é que não deu certo, qual foi a sua parte, qual foi a parte da outra pessoa, que pode ser assim, outra pessoa, independente de relação de trabalho, de amizade, de afetividade. Veja aí em que setor da sua vida se encaixa essa leitura. Você sabe que precisa talvez realmente entender ou fazer uma espécie de levantamento de por que é que não deu certo, o que é que poderia dar certo, mas o que está acontecendo. Ao invés de você olhar de uma maneira imparcial sobre essas perdas e ganhos, você só está olhando o que você perdeu. E você precisa trazer para sua consciência o que você estava deixando de ganhar, sabe? O que é que você achou que seria bom, mas que não estava tão bom assim. Onde você se enganou, porque essa experiência para você vai servir de aprendizado para você utilizar um pouco mais à frente. Logo mais a situação pode se repetir, mesmo que seja com outra pessoa, e aí você vai dizer, agora não me engana não, agora eu já tô ligada, já sei como é que isso funciona, porque antes eu estava muito ingênuo numa situação. Que é isso, vocês estavam muito ingênuo na situação. Sabe, confiou demais, criou uma expectativa fora da realidade, ou só você estava acreditando. Então, isso daí, embora te frustre, te deixe assim, realmente muito decepcionado, você ainda não está vendo os ganhos no sentido de uma espécie de preparação para caso surja uma situação semelhante. Nem tudo está perdido. O Hierofante mostra, sim, que olha, pode ser alguma coisa sobre contrato, porque o Hierofante fala de contrato. É como se você não tivesse se valorizado dentro dos benefícios dessa situação. Sabe quando você passa seus direitos para outra pessoa? É basicamente isso. Como você não estava se valorizando no sentido de confiar demais, não saber o seu lugar. Então você deixou muito isso a critério de uma outra pessoa. A gente não tá muito claro em que sentido. Pode ser a questão afetiva, mas pode não, sabe? Pode ser bens onde você não se priorizou. Você não se priorizou, você não se valorizou, você foi às cegas e tá muito difícil de lidar com isso, porque você não esperava que tal atitude viesse dessa outra pessoa ou dessa instituição, você não esperava. Por isso que te deixou tão indignado, eu vejo uma indignação assim, droga, como é que eu me deixei levar, como eu acreditei, poxa, como eu não vi, como eu não percebi que estava tudo acontecendo na minha frente e eu me desconsiderei. Eu entendo que é muito difícil ter que lidar com isso, mas é melhor agora do que você continuar repetindo e sabe lá a quebra que você pode ter lá na frente se você não tivesse atraído essa situação para você aprender com ela, porque o Hierofante te diz que sim, vão ocorrer outras situações que vai precisar de um pouco mais de malícia da sua parte e que se isso não acontecesse agora, poderia a longo prazo ou em outra situação ser mais prejudicial ainda. De novo, aquela situação de vem
uma dificuldade em forma de bênção, depois você vai perceber o quanto você ganhou em perder. Ainda bem que não deu certo, ou ainda bem que não foi do jeito que eu queria. E é isso, minha gente, com o enforcado aqui, a carta do pendurado, mostra que você... Nossa, tá bem densa a energia, assim, pra você que escolha o relógio. O relógio tá no tempo, viu? Tá na hora aqui de você levantar. Tá na hora de você despertar, tá na hora de você tomar as rédeas da sua vida, porque esse assunto tirou tanto a sua energia, tirou tanto a sua força, que agora você tá meio que desnorteado, sem saber o que fazer. E com o 8 de copas aqui traz um aconselhamento que é desapegue. Desapegue do que aconteceu. Desapegue do que não aconteceu. Porque tem uma expectativa de algo que nem era tão bom assim, que não era tão favorável para você, e aí você tá, poxa, mas ia ser tão bom. Poxa, mas estava tão bom. Não estava tão bom. Nem ia ser tão bom. Por isso que é um livramento, entendeu? É um livramento. Ao invés de você reclamar, a sugestão aqui é agradeça. Agradeça porque não foi. Agradeça porque não foi do seu jeito. Agradeça porque existe uma outra forma de você reverter a situação e você ainda não contactou com as pessoas que talvez possam te ajudar melhor. Se for caso de justiça, troca de advogado. Se for alguém, vai fazer terapia, vai buscar ajuda, vai procurar um profissional que vai te ajudar melhor nessa situação, porque você tá meio que perdido, eu vejo você um pouco perdido. Vai buscar ajuda, mas o primeiro passo para buscar ajuda é reconhecer que precisa dela. Senão você vai, defiando e ficar preso no passado. Porque foi, porque não foi, porque devia ser, porque... Aí fica preso no passado e a situação não se resolve. Pelo contrário, você fica muito preso à dor, não transforma essa dor em uma experiência, em um aprendizado e fica no looping do sofrimento. E o que tem depois disso, tá? A vida continua, as perdas vêm, mas os ganhos também vêm. Então, se você não mudar a sua vibração, se você não mudar essa energia, se você não se conectar com a sua própria força, com a sua esperança, com as suas crenças positivas, vai ficar por isso mesmo. Você não vai mudar o passado, mas você pode mudar o futuro baseado em um novo comportamento que você pode sim vir a ter no presente. Busque ajuda se for o caso, tá? Alguns de vocês não estão nem demonstrando isso. Com 2 de copas, talvez você esteja muito quebrado por dentro, mas você não está querendo demonstrar isso para as pessoas. É uma parte orgulhosa, né? Todo mundo tem. Mas assim, pra você tá bem gritante, assim, tô sofrendo, mas não dou o braço a torcer. Tá difícil, mas eu vou segurar aqui. Veja aí em que momento você pode dar vazão ao que você sente. Chorar, desabafar, procurar pessoas que você pode confiar, porque tá uma barra muito pesada pra segurar sozinha. E você tem sim 3 de paus. Você tem pessoas sim que confiam em você, ou que são confiáveis. Tem pessoas que sabe que pode te dar uma nova oportunidade, porque você merece uma nova oportunidade. Mas enquanto você estiver muito fechado no seu mundo de sofrimento, você nem enxerga as pessoas que estão à sua volta, porque pode ter uma oportunidade sim, e possivelmente tem com 3 de paus, é uma carta de início. Tem pessoas querendo te oferecer essa oportunidade, mas enquanto você estiver fechado nesse mundo, sem esperança, só naquele... Como é aquele personagem antigo, ó Deus, ó vida, ó céus, ó situação, e você não tá enxergando essas oportunidades que estão aí a bater na sua porta, mas enquanto você não se curar dessa dor, vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil. Bola pra frente. Rainha de copas pede pra você se priorizar. Vá cuidar do seu bem-estar, vá cuidar da sua autoestima, vá cuidar das suas emoções, vá cuidar de você, vá se preparar para o novo. Então, nesse momento chore tudo que você tiver de chorar, grite tudo que você tiver de gritar, sei lá, vai socar a almofada, bote pra fora toda essa dor. Mas assim, saiba que depois dessa noite escura da alma, é possível sim, e sempre vem a bonança, um arco-íris, o sol. Se chegou pra você, porque você tem capacidade, tem condições de resolver, mas não fique preso a essa dor, esse sofrimento. Eu sei que pode ser muito difícil, por isso que eu digo, busque ajuda, se for o caso, mas talvez seja muito difícil pra você se priorizar. Doido, né?
Rainha de Copas. Aqui é quando você prioriza as suas emoções. Mas o aprendizado pode estar justamente nisso. Como você tem uma tendência a priorizar muito os outros, aí você esquece de você. E aí agora que chegou o momento de você juntar seus caquinhos, juntar esses destroços e ver quais são esses fragmentos que agora pode fazer um novo movimento, uma nova colagem. Pode vir uma culpa também, assim, poxa, sério que eu posso me priorizar? Sério que eu posso ser feliz? Sério que eu posso cuidar de mim? Sério que eu posso deixar tudo isso aqui de lado e posso ficar comigo sem me sentir egoísta, como se egoísta fosse algo assim tão ruim assim? Tudo precisa de equilíbrio. E se priorizar, se cuidar é uma forma de auto-amor, de autocuidado, de amor próprio. Mas você provavelmente não está muito acostumado com isso. Mas junte seus caquinhos e siga em frente. Tem não sei se vocês já viram sobre, acho que são porcelanas, vasos. Gente, eu não sei se é da cultura chinesa, se é da cultura japonesa. Eu acho que é da cultura chinesa. Acho que é da chinesa. Que quando eles quebram uma louça, né, um vaso de grande valor, de grande utilidade, eles não jogam fora, eles fazem arte. Não sei se vocês já viram, fica uma coisa meio craquelê. Então ele vai juntando as peças e depois vai passando uns filetezinhos de ouro, né, ou dourados, e fica até mais bonito ele quebrado, emendado com esses filetes do que ele inteiro novo. É a sua nova história que está sendo desconstruída para ser reconstruída, mas com mais verdade, com você sendo o protagonista. Esse é o grande aprendizado. Ó, imperador, seu grande aprendizado é justamente isso. É você ser a senhora do seu destino, o senhor do seu destino, é se empoderar, é se priorizar. É você que parece que abdicou do seu reinado, que fugiu e deixou, reina aí porque não tem condição não, reina aí porque eu não tenho capacidade, reina aí porque tá errado. Tem essas crenças de que você não é forte, de que você não tem poder, de que você... São coisas que a gente acaba ouvindo da infância, né? A criança não tem opinião, não diga nada, porque aqui quem fala agora é adulto. Você fica sem expressão, você fica sem vontade, você fica sem expressão, você fica sem conseguir se comunicar direito, porque você sempre tá buscando ser uma pessoa boa para os outros e acaba não sendo bom ou boa o suficiente para você mesma. Então esse é o grande aprendizado para você ser dono da sua vida, entendeu? Assim, gente, é uma bênção mesmo. Você, em algum momento da sua vida, eu não sei quantos anos você tem, mas independente da idade que você tiver, é melhor agora do que depois. É melhor agora do que jamais. Se dá conta disso, de que você é que precisa ser a prioridade da sua vida. 3 de ouros na carta de corte fala sobre troca justa. É você se dedicar, mas você também receber de volta. Porque se você só dá e não recebe, tem uma discrepância aí. Tem uma balança que está pendendo mais para um lado do que para o outro. E cadê você na sua vida? Cadê você na sua história? Seja o imperador da sua vida. Tome as rédeas. Tome o seu mundo em suas mãos. Não é o mundo de ninguém, não. É o seu. Porque é a sua vida, é a sua história. E se você ficar deixando que as brechas de outras pessoas, que outras pessoas invadam, decidam por você, é só você que sofre as consequências. Olha você sofrendo as consequências de decisões não tomadas ou decisões mal tomadas ou falta, né, de decisões. Acho que ficou redundante, mas é isso, você entendeu. É isso o que temos na leitura para quem escolheu a parte 2 com o relógio. E vamos lá para você que escolheu a opção 3, o anjo. Olha ele aqui, o anjo de vidro. Vamos ver qual é a mensagem que as pessoas que se conectaram com esse símbolo, o que temos, né, para elas, o que é que temos para você que chegou aqui conectado com a energia desse anjo de vidro. Uau, momento de decisão, né? Julgamento. Aqui mostra que você precisa e sabe que precisa tomar uma decisão sobre algo. Uma decisão de algo muito importante que vai fazer uma diferença
na sua vida, provavelmente nas pessoas que estão próximas também. Mas vamos lá. Existe um certo distanciamento para poder entender um pouco mais, que é o eremita, né? Entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, ponderar. Mas assim, gente, vocês se afastaram demais emocionalmente ou até fisicamente para poder entender melhor sobre a situação. Só que agora é como se você estivesse muito desconectado para saber exatamente o que está acontecendo, sem viver a experiência, sem se colocar à prova. Não tem como fazer escolhas, entendeu? Não tem. Pode ter sido até uma decisão estratégica, assim. Vou me afastar para entender o que está acontecendo, para perceber se eu sinto falta, para ver se a outra pessoa sente falta, se dentro dessa situação, se acontece algo de diferente para me ajudar a decidir sobre isso. Mas você se afastou demais. Algumas pessoas aqui fizeram o contrário, tá? Começaram a colocar muito a carência à prova. Vou ficar por uma carência, por uma necessidade, mas ainda não é o que eu quero. Então veja aí, se você se afastou totalmente ou se você abraçou aí a situação com medo de perder, com medo de enxergar os buracos da falta. E aí você tá preso nessa situação sem conseguir fazer a definição que precisa. No seu consciente, já com a torre, já mostra que expectativas foram quebradas, sabe? Ou você se envolveu demais, ou você não conseguiu se entregar demais para viver essa situação. E agora você tá meio que perdido, assim, sem saber se não deu certo ou se não atendeu a essa necessidade, porque a outra parte não se colocou, tá? Muito disponível, muito aberto, ou foi você que deu uma recuada por alguns medos do passado e agora você se vê meio que sem saída. Se afastou, tá com dificuldade de voltar, ou começou a sentir uma certa perda e aí disse, não, eu tô aqui junto, mas na verdade não tá, porque não é bem o que você quer. Tem algumas coisas sobre o seu passado que precisa ser resolvida, que tá vindo muito à tona, e suas atitudes nesse momento tá muito voltada às coisas que você não quer viver, ao invés daquilo que você realmente tá predisposto, né? Tá afim de viver. Seis de Copas é uma carta que fala de carência, de apego ao passado, talvez questões mal resolvidas, até da infância, de uma relação do passado, de um trabalho antigo, de algo que ficou meio que perdido e que agora você tentou recuperar, mas ainda não é, sabe? É como se você quisesse ter se dado uma nova chance, mas você não conseguiu, por algum motivo, deu uma travada aí, e ou a outra pessoa, a outra situação não conseguiu, ou você não conseguiu. Eu acho que você que não conseguiu, você sente que não conseguiu, na verdade, viver ou se entregar pra isso aí que vocês vêm se conectando, assim. Sabe, que pode ser pessoas que não foram valorizadas no trabalho, pessoas que sofreram relacionamentos abusivos, pessoas que são muito controladoras, que ditam regras, e aí você quis experimentar, viver uma situação ou uma relação de uma maneira diferente, mas parece que todas as coisas do passado voltaram, sabe? Como você sofreu antes, como foi a criação junto com seus pais ou pela falta deles. Então parece que tá misturado essas questões do passado. O seu presente tá muito enganchado assim com as coisas as expectativas que você tinha, ou talvez compensações, sabe, assim, como antes eu não tinha, também agora eu vou fazer de tudo para ter. E não parou para pensar se realmente é isso que você quer. Eu percebo que vocês que escolheram aqui a terceira carta estão tentando tapar aí um buraco para compensar algo que vocês não tiveram, ou que tiveram e não tem mais. É como se vocês quisessem realmente suprir uma necessidade
E aí vocês não estão conseguindo enxergar o seu valor, tá? O sol. O sol fala de um vigor, uma necessidade de se presentear com situações, com relações, com opções que você gosta, mas tá tudo tão misturado sobre como era, como não é mais, como foi, como nunca foi. Eu vejo você muito realmente enganchada com situações do passado que não foram resolvidas. Tem uma trava, você quer seguir o fluxo da vida. Deixa eu dar exemplos para ver se fica mais claro assim. Talvez você queira ter filhos, mas aí você começa a pensar que a educação que você teve não foi das melhores. Então você pensa, será que eu vou dar conta de uma maternidade, de uma paternidade? Outra opção aqui, você trabalhou numa empresa que você não era bem remunerado, que tinha que trabalhar mais do que o que era necessário, e agora você muda de emprego e você já tem uma oportunidade assim, já pode ganhar um pouquinho mais, já tem uma carga horária mais flexível, mas ainda não é o que você quer, e aí você fica acostumado com o que você está vivendo agora, mas com medo do futuro, sabe? Assim, usando como um espelho o que passou, não como uma experiência de buscar uma outra forma, mas assim, preso mesmo às experiências negativas do passado, é isso. Você está preso a experiências negativas do passado. Isso está te bloqueando, te impedindo de seguir em frente, porque aí você vai olhar, poxa, se no passado eu não fui reconhecido e agora eu estou sendo um pouquinho, então eu não posso sair desse lugar para, ao invés de ir para outro melhor, né, e repetir o que passou. E aí você fica, não, é melhor aqui do que arriscar. É isso, um medo de arriscar. Você tá com medo de arriscar. Que chato, gente. Aí, como é que vive, né? Como é que faz? Porque assim, a vida, estar vivo já é correr risco, né? A gente não sabe o que pode acontecer no próximo momento. Quem te conhece, quem convive com você, quem sabe da sua competência, te vê como rainha de ouros, né? Aqui pode ser homem ou mulher. Então, te vê uma pessoa realizadora, uma pessoa que tem competência, que tem capacidade de criar o próprio destino, de criar as próprias oportunidades, mas você está muito preso ao que deu errado, preso aos desejos não atendidos, então você não consegue ou não está conseguindo olhar para frente de uma maneira mais otimista, de uma maneira mais positiva, porque você só está trazendo para sua vida nesse momento situações que te desgastaram, que te desvalorizaram, onde você foi abandonado, rejeitado, incompreendido. E aí fica difícil, né, seguir adiante dessa forma. Você fica sem força, sem coragem para lutar. Cavaleiro de Espadas diz que esse é o momento, né, que é uma leitura atemporal. Então, quando você cai nessa leitura, observa o que está faltando para você criar novas metas. Mas metas, assim, alcançáveis e positivas. Porque aqui tem uma vontade de determinação, tem dias que você pode acordar assim, agora eu vou mudar tudo, agora eu não quero saber do passado, eu posso mais. Logo mais, no decorrer do dia ou dos dias, você vai, gente, mas se isso der errado de novo? Mas se eu não conseguir novamente? Se eu estiver achando que é isso, mas não foi isso? Então você está travado numa situação que já passou. Não é mais, já passou. Mas os medos, isso precisa trabalhar em terapia, minha gente. Vai procurar um profissional aí. É importante, porque às vezes quando você está muito travado em alguma coisa, isso está fazendo com que você volte a um passado que não foi resolvido. Então, faz uma constelação familiar, faz uma sessão de barras de axis, faz terapia, para poder desempacar, hein? Alguns de vocês já podem até ter dado passos importantes, mas ainda não estão suficiente, porque volta e meia vem um medo de sucesso, um medo de não merecimento, um medo de cair nas mesmas armadilhas. Tem essa dificuldade. Você precisa encerrar esse ciclo. Você precisa encerrar. Vem o mundo aqui, ó. O mundo é um encerramento de ciclo para poder você partir para um próximo mais positivo,
melhor. É um aprisionamento de uma realidade que está na sua cabeça por conta de medos, por conta de insatisfações. E assim, é difícil seguir em frente, sabe? Porque tem hora que eu vejo muito ânimo aqui pra vocês. Inclusive tem um mago. O mago, ele tem todas as ferramentas na mão. Eu vejo você com muita possibilidade de crescer na vida, na área que você quiser. Porque o mago, ele é o mágico que tira o coelho da cartola. Você tem muita força, até de liderança, de decisão, de fazer as coisas acontecerem. Sabe aquela pessoa assim que tem um lado sim determinado, você só tá com medo. E esse medo, ele pode vir nas duas vertentes. Tem o medo de dar errado e o medo de dar certo e de achar que não vai conseguir dar conta, de que a demanda pode ser maior, de que você que já abriu a boca tantas vezes, que não acredita no amor, que não acredita na relação, e agora como é que as pessoas vão te ver te enxergando assim, que olha, eu tô bem efetivamente. E aí? Eu que levantei essa bandeira, que eu sempre disse que seria isso e agora tô sendo outra coisa. Então é um momento onde você tá se debatendo um pouco com essas crenças, com seus valores, porque você mudou, a vida mudou, são outras situações. Eu vejo você muito preso sobre padrões que já não fazem mais parte de você, ou que não deveria mais fazer parte, mas que você tá lá. O que vão achar de mim? O que é que eu vou achar de mim se eu levantar essa nova bandeira? Se eu que sempre valorizei isso e agora eu tô entendendo que agora pode ser outra coisa. É um conflito interno, mas enquanto você não resolver esse conflito interno, o externo vai ficar te cutucando, porque você vai acabar se deparando com situações para você ficar sempre revendo esses conceitos, até o dia que você vá conseguir dar um basta, do tipo, e aí, até quando você vai acreditar nisso, que não tá dando mais certo para você, não tá funcionando mais? Como é que você vai fazer diferente? Então, o conselho, vou até tirar aqui um conselho extra assim para você, porque tem, a página de paus, é uma energia boa de movimento, de coragem, de ousadia. Você tem essa força. Você só não tá assim, ou você tá muito parado, ou você tá correndo contra o tempo, você só não tá acessando as suas próprias vontades. O carro faz você se sentir muito ocupado, seja com suas coisas, com as coisas das outras pessoas, com as atividades de casa, com as atividades laborais. Você está se mantendo ocupado para não ter que interiorizar com 2 de espada, silenciar, ver o mundo se acabando, sabe? Ver as pessoas se degladiando, mas você na sua paz. Mas na sua paz porque você está se voltando para si mesmo para tomar decisões mais assertivas para a sua vida, se desbloqueando de padrões, de paradigmas que estão te prendendo sem necessidade. Você é uma pessoa de muitas possibilidades, de muita realização. Rainha de ouros, realização material, que você toca vira ouro. Mas esse é o medo. O medo de conseguir perder, o medo de não conseguir, o medo de conseguir e achar que não vai conseguir dar conta. O que é que você vai dizer para os outros? Vou pegar uma carta aqui com a leitura extra para você, que é do Oráculo dos Anjos. Ele diz o seguinte: seu forte caráter não deixa você disfarçar quando não gosta de alguém. Tudo bem, mas não seja rigoroso com os outros. Lembre-se, você também já errou muito. Perdoe. Pode parecer que não tem nada a ver para algumas pessoas, mas para outras, talvez esse seja justamente o ponto de embate. Do tipo, eu não perdoo, ou eu não me perdoo por ter passado por tal coisa, ou fulano por ter me permitido passar isso por essa situação e agora eu tô aqui preso, me segurando nessa dor. Sabe aquela charge que é uma pessoa abraçada no cacto? Tipo assim, sofrendo, agarrado na dor dos espinhos perfurando o corpo e ela ali agarrada. Não, tá ruim, mas eu não sei como sair daqui, ou pior, eu não quero sair daqui. Então, veja aí dentro das suas crenças. Minha professora de constelação sistêmica, ela diz assim: sua vida não mente. Essa frase para mim ela é muito forte.
Então é isso, veja onde sua vida já está sinalizando e você não está no lugar, no seu lugar, sabe? Você não está onde você gostaria de estar, onde você até acha que não merecia estar, mas que precisa de uma autopermissão para poder viver aquilo que você quer e deseja viver, mas também para você deixar de viver aquilo que você vem segurando assim, aprendeu isso em algum momento da sua vida, ou você está preso na ideia, preso no comportamento, preso numa crença, e independente disso ser bom ou ruim, tá te prendendo. E esse ciclo precisa ser encerrado para que você viva novas coisas, melhores coisas que a vida tá doidinha querendo te oferecer. A gente tá aqui para ser feliz. Então aproveite, tá bom? Essa é a leitura. Encerramos aqui a leitura dos 3 objetos. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Em quais dos objetos ou qual dos números, em qual, para quem não conhece, deixa eu só, para quem não quer, então vamos existe uma no seu continho, no seu Para quem não conhece, deixa eu explicar como é que funciona. Eu vou fazer 3 leituras e você vai escolher entre 3 objetos qual deles você se identifica mais ou que nesse momento te chama mais atenção. E aí sua intuição vai acabar te direcionando em qual das 3 leituras será mais direcionada para você e para o seu momento. É uma leitura atemporal, então no momento em que você estiver assistindo esse vídeo é onde vai estar se conectando com a sua energia do momento. Então eu vou te apresentar agora 3 objetos. O tarô vai ser o mesmo, que é o mitológico, e as leituras vão ser diferentes de acordo com a energia que eu vou estar captando aqui, de acordo com cada um dos objetos.